O que é o Evangelho? É uma boa notícia. É uma notícia muito boa. Mas só é uma boa notícia para um homem aterrorizado. Só é uma notícia muito boa para um homem necessitado. Veja, o que você precisa entender. Deixa eu explicar dessa maneira. Vamos direto ao ponto. Deixe-me contar a vocês a coisa mais aterrorizante que eu posso contar. A verdade mais aterrorizante que eu posso contar para vocês. Vocês estão prontos? Aqui está. A coisa mais aterrorizante que eu posso contar a um homem, uma mulher ou uma criança é isso. Deus é bom. Eu disse isso há alguns anos quando eu estava pregando na Europa. Em uma universidade secular eu disse, se você quiser conhecer a verdade mais aterrorizante para um homem, é essa, Deus é bom. E alguém lá meio que sorriu e disse, e qual é o problema disso? O problema disso é que você não é bom. Agora, o que um Deus bom faz com alguém como você? Esse é o grande problema teológico e filosófico nas Escrituras. Deus é bom e isso é aterrorizante. Um criminoso experiente que trabalha para uma organização criminosa, se antes de ele ir a julgamento, contam para ele que o juiz é um corrupto, ele vai ficar um tanto alegre. A coisa mais aterrorizante que você pode dizer a um criminoso é que o juiz não é corrupto, que o juiz é bom. Isso irá enchê-lo de terror. E veja, esse é o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade é que Deus é bom. Vocês não conseguem enxergar isso porque vocês não são. E nisso está o problema da pregação evangélica moderna. Ninguém conta a vocês quem Deus é verdadeiramente. Eles simplesmente usam clichês. Perceba que os pregadores dizem para você que Deus é bom e você sai de lá se sentindo como se você estivesse totalmente livre de qualquer responsabilidade. Eu quero dizer a você que Deus é bom e você deveria estar aterrorizado porque você não é bom. E há a segunda metade do problema. Ninguém também está te dizendo o que isso significa. O que significa que você não é bom? O quão não bom ou mal você é? Deixe-me colocar dessa maneira. Se você rejeita a Cristo, então no momento que você der o seu primeiro passo por intermédio dos portões do inferno, a única coisa que você irá ouvir é toda a criação diante dos pés dele, aplaudindo, adorando a Deus, porque Deus livrou a terra de você. Isso representa o quão mal você é. Veja, você diz, mas meu pecado, eu não sou tão pecador assim. Adão pecou uma vez e jogou todo o universo em condenação e no caos total. Você não entende quem esse Deus é. Ele de fato é bom, você não é. Ele realmente é amor. Você é exatamente o oposto disso. Então, como ele pode deixar pessoas más e que não possuem amor em comunhão com ele? Porque ele não pode simplesmente perdoar. Porque ele é justo. Veja, você cresceu em uma cultura onde não há justiça. Não há nenhum pastor escrevendo livros como Lex Rex, a lei do rei. Não há ninguém falando a respeito da justiça biblicamente. Veja, Deus é justo. E o maior problema teológico na Bíblia é esse. Se Deus é justo, Ele não pode te perdoar. Vocês estão me ouvindo? Se Ele é justo, Ele não pode perdoar vocês. A não ser que a sua justiça seja saciada primeiro. E isso é o que aconteceu lá na cruz. É por isso que a cruz é tudo. É absolutamente tudo. Naquela cruz, o único servo que Yahweh teve foi pendurado ali. Um homem perfeito. E os pecados do povo de Deus foram lançados sobre ele. E toda a fúria, a ira santa de Deus,
pelo mal, pelo pecado, pelo perverso. Tudo que deveria cair sobre a sua cabeça através de toda a eternidade foi lançado sobre a cabeça do amado Filho e único Filho de Deus. Toda noite de Páscoa eu ouço pessoas pregarem a respeito, sabe, dos pregos, das lanças, as coroas de espinhos. Eles vão por intermédio dessas explicações médicas da cruz. E tudo isso é importante, tinha que ser uma morte sangrenta. Mas o que eles não entendem é que eles não pregaram o Evangelho. Você não é salvo porque os romanos bateram em Jesus. Se você é salvo é porque o seu próprio Pai o esmagou debaixo de toda a força de sua ira. Porque alguém tinha que pagar por você. Foi Ele. As pessoas me dizem, elas dizem: Paul, você irá pregar o Evangelho hoje à noite? Sim, mas nós entendemos isso. Não, vocês não entendem. Se Ian Murray estivesse aqui agora, se eu pudesse levantar dos mortos Jonathan Edwards, se Charles Spurgeon fosse andar pelaquela porta ali, eles não iriam dizer que vocês conhecem o Evangelho em sua totalidade. E mesmo assim nós reduzimos o Evangelho a 4 regras espirituais, ou 5 coisas que Deus quer que você saiba, e todos vocês pensam que sabem essas coisas. Vocês irão gastar uma eternidade estudando o Evangelho e vocês não irão sequer arranhar o sopé da glória dele. É o Evangelho. Deus reconciliando o mundo para si. Deus sendo justo e não apenas sendo capaz de dar de costas ou de negligenciar o pecado. Deus que deve lidar com o pecado do seu povo, Ele precisa satisfazer a sua justiça para que Ele apazigue a sua ira. E Ele faz isso por intermédio da morte do seu único Filho, o fazendo sofrer a ira de Deus. E ao terceiro dia o ressuscita dentre os mortos. E a ressurreição não o fez filho de Deus, mas foi a declaração pública de Deus de uma série de coisas. Primeiro, antes de tudo, esse é o meu Filho amado, de quem me comprazo. Romanos 1. Então você vai até Romanos 4. O que isso significa? Que a ressurreição foi um sinal de Deus, que Ele aceitou a morte de Cristo como expiação pelos pecados do seu povo, por meio do qual puderam ser justificados. Então Pedro conta a todos os líderes indignados da nação judaica: essa ressurreição dos mortos prova que esse Jesus, o qual vocês crucificaram, é o Senhor e é Cristo. E a proclamação apostólica, o convite para que você venha a Cristo, não é: você gostaria de fazer essa oração e pedir Jesus que entre em sua vida? A proclamação apostólica era essa: Deus ordena que todos os homens se arrependam e creiam no Evangelho. E os pregadores irão me dizer: bem, se você disser isso e você não der algo para eles fazerem, então como você saberá que eles são salvos? Porque suas vidas irão mudar. Eu posso ir à maioria das pessoas em cada taberna ao redor desse local essa noite, alguns deles são realmente bons membros de igreja. Eu posso ir e perguntá-los: vocês são salvos? Eles dirão sim. Eu posso ir na maioria das faculdades batistas do sul, onde as crianças estão tomando cerveja, e perguntar: vocês são salvos? E eles dirão: certamente nós somos. Por quê? Porque uma vez algum pregador que não deveria estar pregando o Evangelho os guiou por intermédio de uma oração pecadora e pronunciou com eles que eles estavam convertidos. Ele tratou com a alma deles possivelmente por 2 ou 3 minutos. Não, meu querido amigo, não. Você é salvo pelo arrependimento dos seus pecados. Você é salvo ao crer no Evangelho. E a evidência de que você se arrependeu para a salvação e que você creu para a salvação é que você continua se arrependendo e continua crendo.